deixa eu ver para onde que a gente vai. Acho que a gente pode começar nesse ponto aqui, Jairo, e depois a gente pode atravessar o centro e ir naquela direção ali. Ai, são tantas opções de monumentos históricos aqui em Manaus. E a gente vai fazer um passeio diferente hoje, porque monumento por monumento você já conhece. Mas o Magazine vai te proporcionar uma viagem curiosa, ao mesmo tempo assustadora. E sabe por onde começa o nosso tour? Por ele, o majestoso Teatro Amazonas. Aqui nós vamos encontrar o Hélio Dantas, ele que é historiador do Teatro Amazonas. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, sejam bem-vindos ao Teatro Amazonas. Sempre bom estar aqui falando da história do nosso teatro. Já contei um pouquinho a respeito de quanto tempo ele levou para ser construído. Tantas coisas aconteceram, né? E tudo por uma questão financeira. O que realmente aconteceu nesse meio tempo aí? Na verdade havia a demanda de construção de um teatro de alvenaria, foi aprovado, não é, na Assembleia Legislativa em 1881, as obras iniciam em 1884, mas Manaus ainda não passava pelo momento áureo da exportação da borracha, então tinha muitas dificuldades financeiras, problemas de falta de mão de obra, de material, e tudo isso acaba impedindo que a obra continue. Ela é interrompida no ano seguinte e retomada somente no período republicano, já em 1892. Como é que foi essa entrega do Teatro Amazonas? O Teatro Amazonas ele é inaugurado no finalzinho de 1896, ainda não concluído, não totalmente concluído. Em 1897 marca também o momento de início das obras do Salão Nobre. Como eu falei, o teatro, né, foi inaugurado sem estar concluído. Vamos fazer o seguinte, Hélio? Vamos começar o nosso passeio por aqui? Vamos sim, vamos passear pelo teatro. Vamos lá. A nossa primeira parada será no Salão Nobre. Hélio, aqui a gente precisa andar exclusivamente no tapete vermelho, né? Sim, justamente, porque um dos elementos decorativos do Salão Nobre que a gente tem é o piso machetado em madeira, que é com madeira de época, né? Então a gente tem todo o zelo e a gente caminha os turistas e os funcionários somente pelo tapete vermelho. Para conservar esse local, justamente. Né? Aqui é onde aconteciam os grandes eventos sociais da época. Um dos pontos de destaque é a pintura do teto feita por Domênico de Ângelis em 1899 e foi batizada como a glorificação das belas artes da Amazônia. Gente, agora nós vamos entrar nessa área aqui que é restrita. Mostra aqui, Jairo, pra gente. Esse é o mezanino. Aqui dentro a gente vai encontrar alguns objetos da época e também vai ver o Salão Nobre de um ângulo pouco visto por várias pessoas, inclusive por você de casa. Vem aqui comigo. Olha só que lindo esse espaço. É muito diferente. Visto assim, olha, de cima. Hélio, antes falavam que nesses arcos, em cada um deles, ficava um músico tocando para os convidados que se reuniam aqui no Salão Nobre. Conta um pouquinho pra gente disso. Assim, o Salão Nobre ele foi um espaço no Teatro Amazonas que era destinado para as pessoas virem nos intervalos dos espetáculos, das óperas, né? Como o teatro é um lugar que dá muitas asas à imaginação, né? A gente tem essa história de que os músicos ficavam aqui nos arcos fazendo a música ambiente. Porém, o que a gente encontra na documentação, a gente tem plantas do teatro da década de 20, onde essas salas aqui são identificadas como salas de fumar e permitiam que as pessoas circulassem por aqui também. Então, acho pouco provável que houvessem músicos fazendo música ambiente aqui nos arcos. Olha, as salas que o Hélio falou pra gente, que era considerada como salas de fumar, identificadas inclusive nas plantas, são essas aqui que ficam nas laterais, né? Isso, as laterais do mezanino, salas de fumar. Vamos entrar lá? Vamos. Então, essas salas laterais aqui do mezanino já tiveram diferentes funções ao longo do tempo. Inclusive, já abrigou a primeira exposição no Museu do Teatro Amazonas.
E hoje é o nosso arquivo histórico aqui, essa e a outra sala lateral. Aqui o interessante é que depois de a gente ter visto ali o Salão Nobre e sua decoração, aqui a gente encontra justamente os estudos, né? O estudo feito pelo Domênico de Ângelis para decoração do piso. Ah, esse aqui é o piso, olha. Como se fosse um projeto, né? Sim. Feito à mão, né? Não tinha AutoCAD nesse tempo. E esse aqui é aquela pintura que a gente tem lá em cima. Justamente, esse é um estudo para o que veio a ser a pintura do teto do Salão Nobre. Olha só a data, 12/8/97, é isso? Isso, 1897. E subindo alguns lances de escada, a gente chegou aqui nesse pavimento mais alto do teatro. O que a gente encontra aqui? Aqui é o sótão do Teatro Amazonas, né? Mas por força do hábito é chamado de urdidura. Na verdade, a urdidura é todo o sistema aqui de varas cênicas e de panaria que é utilizado nos espetáculos. Olha só como é que é aqui dentro, gente. O destino final do duto de ar-condicionado é ali em cima, que joga justamente no lustre que a gente vê lá na sala de espetáculos, aquele arzinho gelado. Aí que a gente tem toda a estrutura de madeira que sustenta o teto da sala de espetáculos, né? A primeira impressão que a gente tem é que fosse um barco mesmo. Verdade, né? Tem mais as estruturas de cabeça para baixo. É verdade. Essa é a escada que dá acesso à cúpula do Teatro Amazonas. A gente vai ter que subir essa escada? Para chegar na cúpula, sim. Jairo, não sei como é que tu vai fazer isso, mas a gente vai chegar lá. Antes de encarar a escada até a cúpula, uma parada para colocar os equipamentos de proteção individual. Agora eu vou tentar colocar o microfone aqui para poder subir. Gente, eu tô aqui ofegante, porque são vários lances de escada, vários degraus, na verdade. Acho que deve ter uns cerca de 10 metros ou mais. Mas olha, para chegar aqui é complicado, mas o visual e essa oportunidade de estar num lugar que poucas pessoas visitam é recompensador, realmente. Você imagina, todo mundo passa diariamente para ir para o seu trabalho, ou mesmo para vir visitar o teatro e ver a cúpula lá de fora, não é? Imponente, se destacando no telhado do Teatro Amazonas, e de repente a gente está aqui dentro, a gente pode ver, né, toda a montagem das telhas, que realmente dá aquela impressão de que são escamas, a estrutura metálica, né, e a gente tem também o bônus que é a vista da cidade por trás dos vidros aqui, né, vermelhos e azuis. Tem a vista do Centro Histórico de Manaus. Aqui de dentro a visão das cores não é tão nítida, mas do lado de fora é um verdadeiro arco-íris. E nós finalizamos o nosso passeio pelo Teatro Amazonas aqui na sala de espetáculos, onde todo mundo já conhece, né, Hélio? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, Hélio. A gente até comentou um pouquinho na nossa caminhada, falando a respeito das histórias, né, que tem por aqui, que falam que o teatro é assustador, que tem fantasmas. Isso é verdade? A gente sabe de muitas histórias, né, que as pessoas contam, né? Inclusive histórias contadas por artistas, escritores que frequentaram aqui, né? Eu penso que um lugar como o Teatro Amazonas, com tantas salas, com tanto tempo de existência, né, dá asas para a imaginação para isso, né? Existe uma outra história também, que a cor original do teatro não seria essa que a gente está vendo aqui. A história da cor original do Teatro Amazonas sempre foi fruto de controvérsia, né? O Mário Ipiranga Monteiro, talvez o maior pesquisador sobre a história do teatro, era defensor ferrenho de que a cor azul era a cor original do teatro, né? E de fato ele, em algum tempo de sua existência, ele teve a cor azul. O trabalho dos restauradores nas últimas décadas aponta para que a cor original do teatro era esse tom de rosa, né, que inclusive hoje já é patenteado. Hélio, tem uma história que uma dessas cadeiras aqui da frente, ninguém consegue sentar, assistir um espetáculo, fica inquieto porque diz que era de uma pessoa que tinha comprado essa cadeira. Como é que é isso? É verdade? A história que circula
não é que teve uma sequência de espetáculos no teatro, 3 noites de casa lotada, todos os ingressos vendidos e havia uma cadeira que noite após noite ela não era ocupada, foram conferir, ela tinha sido comprada, não é? Então começou a circular essa história de que teria sido um fantasma que tinha comprado esse ingresso e ninguém quis sentar nela, né? Pelo sim, pelo não, não vou sentar nessa cadeira não. São 701 lugares, distribuídos em plateia, pavimentos e camarotes. Quem visita o local fica hipnotizado com um teto côncavo. 4 telas pintadas em Paris pela tradicional Casa Carpezotti. As telas representam música, dança, tragédia e ópera. Ao centro, um majestoso lustre de bronze francês. E sabe o pano que cobre o palco? É chamado de pano de boca. São 13 metros que merecem destaque pela grandiosidade e técnica de produção. Há registros de que o pano possua a mesma idade do Teatro Amazonas. Nossa próxima parada é bem em frente ao teatro. Isso mesmo, no Largo São Sebastião. O nosso foco é esse monumento bem no meio da praça. Ele foi erguido em homenagem à abertura dos portos e rios da Amazônia à navegação estrangeira em 1866. O monumento que hoje se encontra na praça não é o original. O primeiro era somente o obelisco, inaugurado em 1867. Este que estamos vendo hoje foi colocado em 1899, com a riqueza advinda da exploração da borracha. Muito mais imponente e de maior valor artístico. Todo o material usado foi importado da Europa, especialmente da Itália. O monumento significa os 4 cantos do mundo: Ásia, América, África e Europa, cada um representado por uma embarcação com um menino sentado. E o nosso tour pela cidade continua. Daqui a pouco eu te convido para um passeio incrível na Igreja São Sebastião. Será que a história de que a segunda torre teria caído ao mar durante a viagem para o Brasil é verdade? Vamos responder essas e outras perguntas já já.